O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercício. Vamos corrigir esse exercício aqui que fala assim: sejam as funções f definidas nos reais positivos, né, quando tem aquele sinalzinho de mais ali embaixo, dos reais, e o contradomínio, né, é do intervalo que vai do -3 até o mais infinito, certo? Lembrando que a gente tem, quando a gente tem essa notação aqui, essa setinha aqui, né, esse aqui é o domínio, esse daqui é o contradomínio. E a função g dos reais positivos também no intervalo que vai do 2 até o mais infinito. Definidas respectivamente por f de x igual a 3x² menos 3 e g de x igual a 2x² mais 2. Se h de x é igual a g de f de x, então o valor da inversa de h no ponto 10, onde a inversa de h é a função inversa de h de x, aí tem aqui os valores. Bom, primeira coisa, muita gente já ia se confundir nesse exercício só com a questão do enunciado, né? Só com a questão do enunciado. Porque o enunciado, ele dá duas informações importantes. A primeira informação importante que ele dá é que ele fala que a função h, ela é a função g de f de x, né? A função composta ali, g de f de x, certo? E ele dá outra informação também, que a função inversa de -1 no ponto 10 o valor, né, da função inversa de h no ponto 10, onde a função h, né, onde a inversa de x é a própria função h, ele quer saber o valor. Então, você tem que lembrar aqui da propriedade de função inversa, né? Tem que lembrar daquela propriedade de função inversa. Eu dizer isso aqui, eu tô querendo falar, a função inversa de h no ponto 10 é a mesma coisa que a função h igual a 10, né? A mesma coisa que falar que o valor da função h é 10, certo? Eu tenho que lembrar aí daquela ideia de função inversa. Sugiro que quem tiver com dificuldade, né, quem não sabe também função inversa, inclusive, porque para você resolver esse exercício tem que saber função inversa. Quem não sabe, tem uma playlist aqui no canal sobre função inversa. Então vá lá e assista, que Vossa Excelência vai conseguir entender aí o que é uma função inversa, tá? Se eu quiser, né, calcular essa função aqui inversa, ela vai dar isso daqui, né? Lembrando que quando eu tenho lá uma função do tipo f de x, né, igual, sei lá, a um valor 5, a inversa dela é igual ao valor da função no ponto 5. E aí vai me dar lá o resultado do y. É justamente o que está acontecendo aqui, ok? E a outra informação que o exercício deu é que o h de x é igual a função composta, né, g de f de x, é igual a 10. Isso aqui está vindo do enunciado, certo? Veio do enunciado. E aí você vai se perguntar, bom, por que é 10, né? Por que igual a 10? Porque, o enunciado disse que a inversa de h de x é a mesma função h de x, certo? E aqui essa inversa está no ponto 10. Como ela é igual a h de x, então h de x é igual a 10, que é justamente essa passada que a gente fez aqui. Então, aqui a gente tem a função h de x, que é igual a g de f de x, que é igual à função h de x, que é igual a 10, certo? Então, por isso que eu fiz essa passada aqui. É meio complicado, é meio confuso assim de entender, você tem que ter uma certa habilidade com função inversa e também com função composta, né? Para conseguir entender esse exercício, certo? Mas vamos seguir. Então a função h é igual a g de f de x igual a 10. Como que a gente faz função composta? Quem é a função f de x? Você vem aqui e substitui. Eu nem vou substituir direto nela porque não precisa, tá? Então vai ficar. Vai lá na função g
né, olha quem é os valores da função g. A função g é 2x² mais 2. Só que aqui dentro eu tenho o f, né? Então eu vou tirar o x, botar f de x e o resto eu vou colocar os valores daquilo que está na função g. Então vai ser 2 vezes fx² mais 2. Ó, foi o que eu fiz aqui. 2 vezes fx² mais 2 e o igual a 10 eu copiei, certo? Aí agora, esse 2 que está aqui somando, eu vou passar ele para cá subtraindo. Então vai ficar 2 vezes fx² igual a 10 menos 2, que é 8, certo? Essa parte aqui eu copiei. Agora esse 2 que está multiplicando o f de x ao quadrado, eu vou passar ele dividindo, ó. Então vai ficar 8 dividido por 2, que dá 4. Certo? Então ficou f de x ao quadrado igual a 4. Ok? Aí eu passo esse quadrado para o outro lado, né? Passo ele para cá como sendo mais ou menos a raiz quadrada de 4, que ela é mais ou menos 2. Certo? Então, a função h de x é igual à função f de x, que é igual a mais ou menos 2. E de fato, né, se você lembrar da função composta, se você lembrar a definição de função composta, você já ia conseguir ter essa noção, né, que a função h de x ela é igual à função f de x, certo? E aqui vale mais ou menos 2. Aí você tem que se atentar a outra coisa do enunciado, que o valor da função f de x deve pertencer ao domínio da g. Né? O valor da função f pertence ao domínio da g. E o domínio da função g, ó, é todos os reais. Se você ver aqui, ó, o domínio dela, tanto da g quanto da f, né, ó, o domínio delas são todos os reais. Então, f de x a gente vai considerar só o 2, só o valor positivo, e o menos 2 a gente vai esquecer, tá? Porque tá falando ali que é só os reais positivos, o domínio da função g e também da função f. Então, a função f ela é 3x² menos 3 mais 2, certo? Ó, é o valor aqui que está aqui da função f de x, que eu descobri que a função h de x é igual a ela. Então, eu posso trabalhar lá com a função f, que é 3x² menos 3. E aí eu igualei a 2, que foi o resultado que deu aqui, e eu descobri, ó. Então, tá lá, igual a 2. Aí eu passo esse menos 3 aqui para o lado de cá positivo, vai ficar 3x² igual a 2 mais 3. 2 mais 3 é 5. Então, 3x² igual a 5. Aí passa esse 3 aqui que está multiplicando o x² dividindo, vai ficar x² igual a 5 terços, certo? E aí você passa esse quadrado para cá como sendo a raiz quadrada de 5 terços. Bom, isso aqui já ia confundir muita gente e muita gente não ia conseguir acertar o exercício. Porque você ia chegar no x igual a 5 terços, aí você ia vir aqui na alternativa e ia procurar 5 terços. Aí não tem 5 terços, aí você vai falar, ué, fiz errado. Mas você tem que lembrar que nisso aqui, a raiz quadrada de 5 terços é a mesma coisa que a raiz de 5 dividido pela raiz de 3, né? Quando eu tenho um radical numa fração assim, eu posso separar ele em duas partes, né? Raiz de 5 dividido pela raiz de 3. Aí você tem que lembrar que não é interessante, não é legal, não é que não pode, não é que não exista, tá? Existe esse valor aqui, raiz de 5 sobre raiz de 3. Mas não é interessante que a gente deixe raiz quadrada no denominador de uma fração. Então a gente tem que fazer o quê? Racionalizar, que é multiplicar por um número 1, né? Que é multiplicar por um número que está aqui embaixo, de tal forma que dê 1 e não altere o resultado aqui. Então você multiplica por raiz de 3 sobre raiz de 3. Quanto que dá a raiz de 3 por raiz de 3? 1, né? 1 vezes raiz de 5 sobre raiz de 3 continua dando raiz de 5 sobre raiz de 3, né? Então você não altera o resultado. Por isso que a gente racionaliza multiplicando pelo número que tiver, a raiz que tiver no denominador, certo? Por ela mesma. Então vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 3, que é raiz de 15. Você só multiplica os números que estão dentro da raiz. 3 vezes 5, 15. E aqui embaixo a mesma coisa. 3 vezes 3, 9. Então ficou raiz de 15 sobre a raiz de 9. Que a raiz de 9 é 3, raiz de 15 não é exata, então deixa. Então
15 sobre 3. Portanto, x é igual a 15 sobre 3, que é a letra D. 15 sobre 3.